Estamos iniciando agora nosso quinto episódio do PodX por Karine Paiva. E essa série, gente, pode se preparar que eu tenho certeza que vai transformar muito seus resultados. E nós estamos hoje com um convidado que desde 2023 eu estava agendando, não dava tempo por conta da demanda profissional, mas hoje conseguimos alinhar as agendas e eu vou apresentá-lo como eu o vejo, tá? Trabalhei, acho que foram 3 anos, né, nessa jornada com eles. Para falar a verdade, é um dos meus clientes até hoje que eu decidi ser exclusiva como treinadora, como mentora. Nunca peguei nenhum outro segmento na área, porque eu aprendi muito com eles sobre essa questão de trabalhar junto, de fazer uma parceria, de estar ali conectado mesmo com o propósito deles, que eu amo de paixão. Eu sou apaixonada realmente pela esposa dele, que tem um coração lindo, e pelo modelo de trabalho que ele implantou no seu negócio. Então, ele veio aqui para falar sobre modelo de negócio, sobre mentalidade empreendedora. Ele vai quebrar muitos paradigmas sobre preço, sobre valor, sobre posicionamento. E ele também é uma das mentes que eu conheci. Olha que eu conheço muita gente que consegue lidar muito bem com a mente analítica e a mente criativa, porque geralmente as pessoas se desenvolvem muito em uma dessas mentes. Eu sou muito analítico, sou muito cético, e aí eu não vou me desenvolver na criatividade. E já outros são o contrário. Eu não gosto de números, não gosto de matemática, não gosto de estatísticas, vou ficar. E ele não. Eu acredito que o seu grande diferencial realmente foi desenvolver essa habilidade, transitar bem entre a análise e a criatividade. Ele é médico, ele é empresário, é um grande pai, um esposo exemplar. Eu tenho certeza que quando eu falar aqui você vai testemunhar isso. É um líder que todos os seus colaboradores são apaixonados. A turma lá na clínica lá é apaixonada. O cliente pode até demorar a se tornar cliente, mas depois não abandona, porque eles têm todo esse cuidado. E eu estou aqui com ele, Dr. Edson Neto. Seja bem-vindo ao PodX. Obrigado, Karine. Obrigado principalmente por essa apresentação. Fico lisonjeado com tantas palavras carinhosas para a minha pessoa. Mas é verdade, eu sempre admirei, né? Eu tenho um maior respeito. O nosso contrato foi além de um contrato realmente de papel. Eu sempre aprendi, na verdade, foi uma grande oportunidade. Vocês foram um dos primeiros empresários a acreditarem. Foi a Glinha, né? Eu conheci primeiro a Glinha. A Glinha me trouxe para o grupo para trabalhar com vocês na parte de consultoria, treinamentos. E eu realmente assim, me senti muito acolhida. Porque não era fácil, eu estava começando ali na parte de treinamentos dentro das empresas, já fazia consultoria em outras áreas e vocês apostaram muito. Isso é fantástico. E nós vamos bater um papo hoje sobre negócio, sobre mentalidade, sobre posicionamento. Mas antes disso, eu gostaria de dar a palavra para você cumprimentar as pessoas. Eu falei como eu lhe vejo, mas você também pode falar quem é o Edson Neto aqui. Bom, Karine, é um prazer mais uma vez. E assim, você mesmo relatou muito bem uma fase fundamental do meu processo como profissional e como pessoa. Porque quando você entrou lá na clínica, lá na empresa, para treinar meu time, foi muito engraçado porque eu achava que o problema estava no time. E o problema não estava lá no time. O problema estava aqui, em cima, na liderança. Em cima não, né? Vamos dizer assim, na liderança, porque hoje nós sabemos que estamos todos caminhando lado a lado. E para nós ali foi fundamental, até para a gente conseguir conquistar o espaço que a gente conquistou hoje, que não foi fácil, e até para eu chegar no meu desenvolvimento como pessoa. Desenvolvimento pessoal, onde você foi o início de tudo. Ai, que bom. Não sabia desse testemunho, viu? O Dr. Edson, ele é um grande médico na área de cirurgia plástica, mas eu acredito que o seu grande diferencial sempre foi essa busca. Eu percebo que você era uma pessoa inconformada, você gostava de saber o porquê das coisas. Então, por isso que eu acredito que você hoje domina tráfego pago, domina... Se você não sabe, viu? Ele não domina só ali aquela caneta cirúrgica, não. Ele se desenvolveu muito, porque às vezes, quem está nos bastidores, quem está do lado de fora... Ó, Gabriel, aqui é a TV, ó. Quem está do outro lado não sabe o que está por trás ali na capacitação. Então, muitas noites acordadas estudando, né, se desenvolvendo para entender como trazer um modelo de negócio inovador, revolucionar, porque não é só ser um médico.
Você tem que ser um diferencial, você tem que alcançar vidas. Minha missão é transformar vidas. Mas se eu não atrair as pessoas? É isso, Karine. Eu acho que não é só o lado técnico, né? Eu acredito muito que entregar um bom serviço, um bom produto é o básico, né? Então, tal que hoje, eu costumo dizer que você ter um bom currículo, uma boa formação, não deixa você jogar de fato o jogo, deixa você assistir o jogo. Agora, para você jogar de verdade, eu acho que você tem que ter habilidades a mais. Então, tudo isso fez com que eu fosse atrás de mais conhecimento na parte de gestão, na parte de marketing, uma parte que eu sempre fui muito apaixonado, como você falou, desde a época da faculdade, né, quando tudo, vamos dizer assim, de rede social estava começando. Sempre fui muito apaixonado por essa parte, vamos dizer, de vendas. Eu lembro hoje, meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, na adolescência, começou com essa questão de vendas da época das micaretas, né? Que eu vendia abadá e desde aquele momento, o meu vender abadá não era vender abadá. Eu me envolvia com o cliente, eu ficava conversando e uma vez, e uma outra vez, e ligava, e ia na casa. Então era entregar algo a mais, além do abadá, além da micareta. Ou seja, no ano seguinte, aquele cliente já me procurava. Isso na adolescência ainda. E na minha formação como médico, a gente acaba perdendo o contato em relação a isso, em relação a essa comunicação, a como lidar, fica muito naquela parte técnica da medicina. Então a gente, claro, tem aquela parte humana, isso faz parte da nossa formação, da humanização do médico, que muitos inclusive acabam perdendo ao longo da formação por tantas exigências técnicas, e fui indo atrás de outras habilidades, como também a questão da do próprio comercial, porque vendas, tudo bem, você ter aquela habilidade, mas existem técnicas, existe todo um processo para você desenvolver. E liderança, que foi algo que realmente sempre foi muito difícil. Porque lidar com pessoas, como você bem sabe, não é fácil. Não é fácil. E pessoas de personalidades diferentes, de habilidades diferentes, até você entender, e isso eu te agradeço muito, o perfil comportamental de cada um, aí onde fica tudo mais fácil. É mais leve, né? É mais leve, aí isso, sem dúvida, é uma virada de chave importante na nossa carreira profissional. Então, essa questão da dedicação foi algo que eu sempre me dediquei muito à parte da medicina, da cirurgia plástica, mas sempre querendo entregar algo a mais. E aí foi onde a Glinha foi fundamental também para poder ajudar com aquele lado feminino, aquele lado acolhedor que ela tem, aquele espírito de liderança que é algo fenomenal. Então, a gente se completou nessa parte, dentro da gestão. Maravilha. Vamos falar sobre isso mais aqui para o final, sobre como é que é empreender enquanto casal. Qual é a sua visão de negócio? Como é que você enxerga hoje o mercado? Não só na área da cirurgia, o mercado como um todo, né? Você é um médico e empresário. Ou seja, você está à frente da gestão, da estratégia do seu negócio. Engraçado que antes de se falar em tráfego pago, aqui você já estava estudando sobre isso, né? Sim. Então, ou seja, a sua visão de negócio é sempre estar um passo à frente, né? Sem dúvida. Então, compartilha isso. Como é que é a sua visão de negócio? Como é que você enxerga o negócio? Bom, Karine, então assim, essa questão da visão de negócio dentro de qualquer área que você for atuar, e da medicina não é diferente. Muitas pessoas dizem que não, medicina a gente tem que ir com mais calma, e eu acredito que não. Então, de fato, a gente sempre tem que ter os processos muito bem definidos e também, ao mesmo tempo, um passo à frente no sentido de estar atuando na área do marketing. O que o marketing tem para oferecer dentro da sua empresa, dentro da sua área de atuação. Você tem que ter uma organização muito grande com o seu time. Então, essa questão do time é aquela questão do cliente interno, é muito mais importante, na minha opinião, do que o cliente externo. Então, o cliente interno, o seu colaborador, ele precisa sim... comprar, né? Precisa. Ele precisa estar ali dentro da cultura da sua empresa, precisa defender seus valores, acreditar no seu negócio. Se o seu cliente interno ele não acredita que é aquela pessoa que vai ter o primeiro contato com o seu cliente externo, quem mais vai acreditar?
E às vezes você não sabe por quê, que você botou uma fachada bonita, decorou o seu negócio, investiu no tráfego, né? Fez tudo e aí não está vendendo. Porque você esqueceu da parte fundamental, que é criar uma cultura forte, que é desenvolver um trabalho em equipe congruente com aquilo que você quer entregar. E isso é muito importante porque muitas vezes o empresário ele está lá dentro da sala dele. E hoje mesmo eu fui em uma loja antes de vir pra cá e eu fiquei chocada. Eu disse, olha, a loja tá aqui, posicionada, bonita, mas será que vai se sustentar nos próximos anos com esse tipo de atendimento? Então não adianta, vai chegar uma hora que você perde mercado. E tem um detalhe, Karine, assim, que muitos empresários, né, e eu me incluo dentro desses empresários, até adquirir o conhecimento necessário de, não, eu vou delegar. Não, minha função aqui é montar o negócio e dar funções para outras pessoas. E o delegar não é isso. Isso aí é o famoso delargar. Delargar. Né? Então, eu vou largar meu colaborador, afinal de contas, eu contratei uma empresa, muitas vezes, para contratar um vendedor, para contratar um gestor, para contratar uma pessoa ali no atendimento inicial. Então, esse delargar é muito complicado. Então, você precisa, sim, passar a cultura da sua empresa e ficar lado a lado para entender, né? Exatamente, se aquele colaborador está fazendo algo que você acredita. Porque no final das contas, essa questão do negócio, o seu colaborador, o seu time, ele vai passar a mensagem que você está orientando. Se você não orientou, ele vai passar qual mensagem no final. Então, por exemplo, eu acredito muito, vamos supor, um gerente de banco, normalmente é uma pessoa muito competente, que tem já um perfil totalmente formado. Mas se ele sair de um determinado banco X e vou jogar no banco Y e dizer assim, você já é formado, você já tem toda a experiência, vai lá e faz, eu tenho certeza que não vai dar certo. Não vai. Por mais que ele tenha a experiência. Então não adianta ter só a experiência. São empresas diferentes, culturas, valores diferentes. E se você realmente não fazer aquela imersão do seu colaborador dentro da sua cultura, então acaba você tendo uma chance grande, né, de não dar certo. E hoje é muito forte nesse boom do digital. Se você acompanhar as empresas que são autoridades, que têm know-how, eu não estou falando de marcas tradicionais, estou falando dessas novas empresas que revolucionaram, que mudaram o seu modelo de negócio. Você vê ali a CIMED, você vê, por exemplo, a própria... Vamos falar da empresa local. Você vê aqui o Paraíba, né? Que tinha um modelo tradicional de fazer as coisas. E aí, de repente, não, eu tenho que me posicionar de uma forma, eu tenho que ser mais didático, eu tenho que ser mais dinâmico, eu tenho que me comunicar. E se as pessoas que trabalham lá não tiverem essa mentalidade, isso não casa. Eu vendo uma ideia, eu coloco uma ideia, mas quando o cliente entra, a experiência não conecta, né? E é isso, Karine, que a gente sempre busca, sabe? Por quê? A gente entende, novas gerações estão vindo, novas ideias, tudo vai mudando. E você, como, vamos dizer, dono do negócio, você tem sempre que estar antenado com isso. Como você falou, eu fui estudar tráfego para eu poder entender quem contratar e saber o que exigir, o que pedir, para poder acompanhar o trabalho daquela pessoa. Então, claro, você tem que delegar, você não dá conta de fazer tudo. Mas se você não está por dentro do que está por vir, as pessoas às vezes chegam com uma ideia super interessante, você olha assim, nossa, isso aqui não existe. Se você ficar com aquela sua mentalidade fechada. Ao mesmo tempo, você tem que abrir sua mente, tem que entender um pouco de tudo. Eu acredito muito nisso. E mesmo essa questão, médico não tem tempo disso. Gente, vamos dizer que se o sucesso dependesse só das pessoas que tivessem tempo, só os desocupados teriam sucesso. Né? E tem que se reinventar o tempo todo. Exatamente. Né? Então, é como você falou, às vezes, a Agrinha às vezes chega com ideia de negócio, às vezes eu tenho outra, a gente fica discutindo, mas se o tempo ali na madrugada, quantas vezes já cheguei a virar à noite com novas ideias, novos projetos, e para poder realmente, como você falou, a criação veio, peraí que agora a mente analítica vai entrar em jogo. Exatamente. Eu estava recentemente falando aqui do Paraíba, né? Que é do grupo do shopping, né? Em reuniões agora por conta do nosso evento, eles falando que o quanto eles tiveram que se reinventar, o quanto eles tiveram que usar a internet, usar a comunicação, trazer digitais, influências, trazer pessoas, conectar profissionais de outras áreas. Porque antigamente era aquele modelo, só nós fazemos, né? Era a própria diretoria, era o próprio colaborador que fazia. E hoje eles tiveram que fazer o quê? Não, precisamos trazer outras pessoas externas para falar do negócio, para
interagir, para trazer suas histórias. A moça que trabalha com personal estilo está lá dentro falando do tecido, vendendo a loja. Então, é muito importante o empresário, ele sair dessa visão de eu vou delargar, vou deixar, e ele realmente entender que o negócio dele precisa de uma visão analítica, de uma visão criativa, mas também precisa de modernização, de capacitação, de conhecimento e ter o cuidado para não ficar só na liderança. Ir lá para a equipe, ir lá para as pessoas e alinhar, porque às vezes você vende na internet uma ideia, mas quando chega lá, as coisas não estão como as pessoas têm uma expectativa, né? Então, a cultura que a gente falou aqui. Chegar lá na clínica, qualquer pessoa que é sua cliente de verdade, que passou por lá, sabe que a experiência... Por exemplo, você tem um tom mais brando, você fala mais baixo. As meninas da recepção fazem isso. As palavras, tem hora que eu vou falar com uma pessoa, eu penso que eu estou falando com você. E isso é cultura. Essa semana mesmo, eu estava falando com a sua atendente e eu jurava que estava falando com você. E eu disse, cara, olha isso aqui. Olha o nível de cultura. Quando você confunde o cliente achando que está falando, porque tava lá, os dois números, tava Edson Neto e tava também Edson Neto. E eu falando aqui, ó, marcando as coisas aqui. E ela disse, não, Karine, não é o doutor Edson aqui. E engraçado, Karine, você comentando isso, eu tô rindo aqui, porque às vezes eu pego o meu celular, porque às vezes eu tô em cirurgia, eles entram no meu WhatsApp e respondem, quando precisa ser feita alguma coisa do tipo, até mesmo nas redes sociais, enfim. E às vezes eu não sei se fui eu ou foi algum deles que respondeu. Porque já realmente eles já entenderam. Hoje, vamos dizer, assim, por mais que a gente sempre esteja preocupado em estar crescendo, enfim, né, se aprimorizando sempre, mas hoje já está muito mais redondo, hoje todo mundo já conversa a mesma língua por conta disso. Implementação de cultura, onde você ajudou ali no começo de uma maneira que fez todo mundo virar a chave. Que bom. Vamos falar de algo que eu acredito que foi um grande desafio, talvez continue sendo, e que eu também participo desse mesmo sentimento hoje. Porque existem as pessoas que fazem as coisas olhando para preço. Perfeito. Porque tem que crescer e acham, não, vamos aqui. E já tem pessoas que têm um modelo de negócio, uma mentalidade mais para a excelência, para a experiência, e que para que isso aconteça, você precisa aumentar o seu valor, né? Existe preço, existe valor. E é muito comum, às vezes, ouvir, mas ele é mais caro, né? Às vezes eu me lembro que a Glinha, ela é mais colérica, ela é mais sanguínea, né? Você tem aquela postura. Eu me lembro muito quando eu estava ali, a Glinha, Karine, e você sempre, não, é assim. É assim. E ela tentando achar uma forma. Então, como é que foi para você, ou como é que é para você, ver essa questão de preço e valor, as pessoas comparando, dizendo que é mais caro, que é isso, que é aquilo. Como é que você lidou? E segundo, como é que você conseguiu quebrar isso? Porque você hoje é o médico da agenda cheia, é o médico que tem filas de espera, é o médico que tem uma entrega surreal e que consegue se destacar mesmo com aquelas pessoas que ficavam falando de preço. Karine, não é fácil. De fato, a maioria das pessoas ainda não entendem muito essa diferença entre valor e preço. Então, foi algo que eu tive que tomar um posicionamento muito forte. Eu digo, não, as pessoas têm que entender que é diferente. O valor é aquilo que você entrega, o preço é aquilo que você cobra pelo que você entrega. Então, não, quanto é uma cirurgia de mama, por exemplo? É tanto, não, mas cirurgia de mama está muito caro, porque a cirurgia de mama ali é tanto. Então, a questão não é comparar preço. Se a pessoa quiser só saber preço, então chegou um momento que, às vezes, as pessoas ligavam para saber o preço. Eu dizia, não, ela tem que vir até aqui para ela poder entender o valor. Então, não adianta... Exatamente. Assim, eu proibi, eu digo, não, primeiro que, de certa forma, nem era orientado pelos médicos passar os preços por telefone, mas acabava que muita gente insistia e a gente acabava passando uma média. Então, acabamos eliminando isso da nossa prática, fazer a pessoa até lá para ela entender realmente o valor da situação, o valor do serviço, o valor da cirurgia. Então, quando ela chegava, ela sentia o acolhimento e, para isso, teve todo um treinamento de time.
Para isso também a gente teve que pedir ajuda a profissionais, como você, a Gline ajudou muito nessa parte, porque eu ficava mais com essa questão técnica, mas sabendo explorar muito bem essa questão da parte do valor nessa questão técnica da cirurgia plástica. Então, através de quê? Através exatamente de entregar um bom serviço, um excelente serviço, tá? Então, sempre me dediquei muito realmente a estar sempre me aprimorando, mas além de tudo, da experiência. Porque a gente sempre acredita, e quando eu falo a gente, sabe, Carinho, eu falo eu e a Glinha, porque tudo que a gente decide, nós decidimos juntos. Isso é muito real, assim. Né? Então, assim, a gente acredita muito que o sucesso que a gente atinge, ele é um conjunto das experiências que você entrega. Então, assim, foi essa questão da experiência do cliente, que a Glinha é especialista nisso e tem sempre se aprimorado e crescido nessa parte, além também dos detalhes em relação à entrega do próprio serviço. Então, eu sempre estava buscando entregar um pouco a mais, eu nunca estava, como você mesmo falou, conformado diante da minha entrega. Eu digo, eu quero mais, eu acho que eu posso melhorar. E até hoje, assim, eu acho que vai ser sempre assim. Tem outra pergunta bem legal, que muitas vezes o empresário, o empreendedor que nos assiste, fica falando assim, fulano tá me copiando, fulano... Sim. E vocês foram muito copiados, né? E aí, outra mentalidade, que como é que você lida? Tem uma cópia, tem alguém fazendo igual, mas você vai lá e supera de que maneira? Como é que você consegue se sobressair? Qual é a visão? Qual é o mindset que está por trás disso? Carinha, assim, é sempre estar em busca do novo, sabe? Eu não tenho segredo. Se estão te copiando, é porque está dando certo. Né? E assim, essa história de copiar, na minha opinião, claro, você vai se inspirar em outras pessoas, mas a cópia, ela não dá certo. Por quê? Porque eu já tentei copiar. Eu já tentei copiar pessoas que eu me inspirava. Eu não tinha entendido ainda o que era, a sacada, a cópia e a inspiração. E a modelagem, né? Exatamente. Então, eu tentava falar igual a pessoa falava, tentava me comunicar igual. Eu digo, gente, mas eu não sou assim. Por isso que não estava funcionando. A comunicação estava errada. E aí eu entendi. Eu digo, opa, eu admiro, eu inspiro, mas eu tenho que trazer aquela inspiração e modelar do meu jeito. Na minha comunicação, na minha essência. E aí foi onde eu vi tudo que fazia sentido e buscava inspiração. Isso foi algo que eu sempre fiz, Karine. Buscar inspiração em outras áreas. Eu inspirar hoje dentro de alguém da medicina é algo muito, 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 muito raro. Então, eu sempre busco inspirações fora da medicina e tento adaptar na medicina. Isso é muito interessante porque, às vezes, o empreendedor, o empresário, ele acha que tem que estudar só o nicho. E para falar sobre isso, uma vez eu viajei com a Glinha, fomos a São Paulo para fazer uma capacitação, nós duas. E essa capacitação era só análise de dados, a formação era em marketing, mas não era o marketing digital, era o marketing analítico. Sim. Era você entender números, e era nós duas lá, assim, um olhando para a outra, com aquelas nomenclaturas, aquela coisa mais, sabe? E nós não estávamos lá buscando uma especialização para a área da medicina. Né? Então, às vezes, você, empresário, empreendedor que nos assiste, acha que você é do ramo de farmácia, você só tem que seguir e se desenvolver na área. E não é, gente. A inspiração tem que vir desse mundo eclético mesmo. Cara, eu vou olhar bem aqui pro cara da farmácia, eu vou olhar para a pessoa que é lá do restaurante, porque se aquilo funciona bem, eu vou adaptar ao meu modelo de negócio. E até, Karine, assim, nos seus cursos que você faz, né, na aquisição de conhecimentos que você busca, quantos cursos eu já fiz? E isso, assim, eu não fico postando em rede social. Né? Eu posto na rede social o que eu quero comunicar com o meu público. Olha aí, estratégia, viu, gente? Então, realmente, eu posto nas redes sociais a busca pelo conhecimento dentro da cirurgia plástica e da medicina. Até porque isso traz uma autoridade, né? Uma validação, uma capacitação naquilo que você vai executar. Exato. E as pessoas entendem, nossa, ele está indo atrás de novidades, está indo atrás do mesmo. Mas, por exemplo, uma vez, quantos cursos eu já fiz que eu era o único médico ali da capacitação dentro do curso, o único médico, pessoa de cirurgião plástico. Por exemplo, eu fiz uma vez o curso de COP, né, com o Marcelo, enfim, um dos COPs mais conhecidos do Brasil. E cirurgião plástico, na hora que eu falava cirurgião plástico, todo mundo virava. Cara, que o cirurgião plástico está fazendo Por isso aqui? que ele é fora da curva, gente. Você não tem então, ideia. era só o pessoal do marketing digital, infoprodutor, youtubers,
cops profissionais, e eu lá, cirurgião plástico metido no meio dessa galera. Então, assim, realmente foi algo que eu sempre quis, e aquela troca de ideia, o mindset, aquilo ali me trouxe tantos, assim, insights legais, conversar com pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da sua no seu trabalho do dia a dia, e eu sempre, opa, eu posso usar isso aqui. Então, isso daí sempre me ajudou muito. Bastante. Essa troca de experiência com profissionais de áreas que você nem sabia que existia. Eu conhecia profissionais, eu tentava entender o que ele trabalhava, sabe? No próprio Gilberto lá também eu conheci pessoas, legal, você faz o quê? Tá, me explica um pouco mais aí. Então, eles que queriam saber, né? Tipo assim, cara, como é que é? Então eu ia atrás, isso daí sempre fez uma diferença muito grande. O aprendizado que trouxe como empresário, me trouxe visões. Eu tinha algumas ideias dentro da própria medicina. Eu vou fazer isso dentro da clínica. E assim, o médico, e os médicos que estão me escutando vão saber disso agora, nós somos muito operacionais. Então, o nosso tempo é muito limitado. Porque o operacional está ali, mão na massa o tempo todo, pouco tempo ali para liderar, para adquirir conhecimentos. Então, a gente precisa... Pra criar estratégia, né? Exatamente. Essa parte de estratégia é fundamental. Tudo que a gente vai fazer, eu digo, opa, peraí. Então, nessa parte de estratégia, às vezes a Aglinha vem ali com a criatividade, vem com as ideias, eu digo, peraí. Aí eu vou lá, entrar com a parte de estratégia, vamos fazer assim, vamos fazer... Então, fazer todo aquele processo para que realmente a coisa funcione. Então, tem que ter essa parte de processo, tem que ter algo organizado, mas você tem que ir atrás, você também tem que tentar. Não adianta você ficar só indo atrás e não pôr em prática. Eu podia muito bem ter feito esses cursos, ok, sou um obeso de conhecimento. Certificado. Né? Então, às vezes fica aquele conhecimento acumulado, você fica indo só atrás. Se você, às vezes, eu comecei a perceber que determinadas situações não valia a pena. Eu digo, opa, nessa área aqui já não faz mais sentido. Mas a curiosidade sempre me fez ir atrás. Uma coisa muito interessante também que eu vi, como vocês são sócios, eu percebia que uma área você ia, outra área ela ia. Sim. Até porque, você acabou de falar, para o médico, para o advogado, para o engenheiro, que ele é o operacional, porque dentro da pirâmide da gestão, nós temos as áreas operacionais, que são as pessoas que estão ali realmente atendendo telefone, vendendo, produzindo. Tem o tátil, que são os líderes, e tem o estratégico. Mas no caso de um médico, de um advogado, de um engenheiro, que ele executa, no meu caso, eu sou dona da empresa, eu tenho 2 empresas, mas eu tô lá executando o treinamento. Então, a gente tem que descer naturalmente. Sim. Diferente de um outro empresário, que ele investiu no negócio, ele criou o negócio e tem outras pessoas fazendo por eles. Então, vocês tiveram esse insight, né? Tipo assim, eu lembro que, às vezes, a Aglinha ia para algumas áreas, aí ela chegava e falava assim, não, eu tenho que me reunir com o Edson, porque eu tenho que passar tudo para ele. Isso. Às vezes, você ia só e, às vezes, iam os dois. Não é isso? É isso mesmo. Então, assim, essa parte, por exemplo, como eu falei para você, a Aglinha sempre gostou muito dessa parte de pessoas. Então, essa parte de gestão de pessoas, experiência do cliente, tudo isso ela ia mais do que eu ficava mais com a parte de estratégia, a parte financeira e a parte de vendas, nós dois entrávamos juntos. Porque os dois eram apaixonados por isso. Vendas. Todos nós somos vendedores, né, Karine? Então, todos nós precisamos entender de vendas. Quem não é rico ainda, não tem resultados ainda, é porque não sabe vender. A venda é a ferramenta que vai te proporcionar expansão e crescimento, seja em qualquer área da sua vida. Todo grande vendedor, ele é uma pessoa que sabe fazer dinheiro, que é bem sucedido. É a alma de qualquer negócio, é a venda. Então, essa questão da venda é algo que você precisa... não, eu sou médico e eu estou aqui para atender meu paciente, não tem como eu me vender. Digo, se você não se vender, seu paciente vem ali, não é atrás de você. Ele vem ali atrás de resolver o problema dele com qualquer profissional. Então, você nunca vai conseguir se destacar. Então, você precisa se vender, claro, de maneira ética, de maneira humana, de maneira com honestidade, responsável, mas você tem que se vender. Você tem realmente que valorizar o seu trabalho. Então, você tem que entregar o básico, que é um atendimento bem feito, mas tentar entregar mais. O over-delivery é uma estratégia fenomenal, entregar sempre a mais na questão de vendas, né? Então, realmente foi algo que a gente sempre pensou. Eu digo, se eu posso entregar um pouco a mais... Às vezes a pessoa, Karine, ela não está ali nem para fazer a cirurgia plástica. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tive várias clientes chegaram para mim. Ela dizia para mim, eu digo, olha, só de eu estar aqui na sua frente, eu já estou realizada. Eu queria lhe conhecer, eu queria
lhe dar um abraço, eu queria... Isso para mim é muito gratificante. Mas às vezes ela só quer ser acolhida, ela só quer ser escutada, ela quer contar a história dela. E quantas pessoas eu disse, você não tem indicação de cirurgia. E eu conversava ali durante 1 hora e meia, falando sobre vida, falando sobre filhos, falando sobre casamento. E o assunto menos tocado na consulta era cirurgia plástica. Porque ali eu entendia, já no começo, que não era cirurgia plástica que ela estava buscando. Se não tiver sensibilidade, né? Se você não tiver ali um lado humano desenvolvido. Por isso que sempre fala, né? Que sempre um grande profissional, ele é uma grande pessoa. Ele é um ser humano. Ele é um grande ser humano. Toda máquina... nós estamos no mundo tecnológico, temos aí o ManyChat, nós temos tudo para funcionar de forma tecnológica. Mas o que vai sobreviver, o que vai crescer, o que vai deixar uma história de fato no mercado são as pessoas, são as marcas, são as empresas, são as pessoas que lidaram, que transformaram vidas de outras pessoas através da sua forma de ouvir, sua forma de compreender, de sensibilizar, de ser humano, de respeitar cada pessoa. E eu acredito que a marca Edson Neto, né, porque hoje é uma marca, é um grupo ali, né? Eles fazem isso muito bem. Todos vocês fazem isso muito bem. Isso é um grande diferencial. E eu tenho certeza disso, porque eu já vi isso acontecer das pessoas, às vezes elas estão ali comprando alguma coisa, elas nem querem aquilo. Ela só gostaria de ser ouvida, de alguém olhar para elas com respeito e dignidade. Perfeito. Não é verdade? É isso. E vocês fazem isso muito bem. E foi uma estratégia, viu, Karine? Transformar um médico em uma marca. Foi uma estratégia que a gente adotou e, assim, nós vamos transformar realmente o nome, como você falou, Edson Neto, em uma marca. Não foi algo que aconteceu, foi natural, claro, como você falou, através da nossa dedicação, do nosso acolhimento, mas foi uma estratégia, eu digo. É tão tal que, quando eu entendi que estava dando certo, foi quando eu vim em um grupo de outros médicos. Tem médico por aí que se acha marca, que se acha empresa, que se acha... Opa... Tá dando certo. Você lembra que eu falava assim, olha, eu lembro lá na clínica anterior, tem que ser uma marca. Você lembra que eu falava? Falava pro Carlos Portela também. Gente, tem que ser marca, tem que ser marca, tem que ser marca. Porque a marca, ela cria ali um know-how, ela escala de uma forma diferente. Porque quando é só o eu, sim, né? Não é o grupo, não é... A marca não está consolidada, é muito mais fácil substituir, é muito mais fácil morrer. Mas quando você cria uma marca ali... E hoje nada mais hoje é muito importante ter as empresas que o dono ou que o diretor, ele seja a marca, ele tem a história sendo contada, ele tem ali aquela sensibilidade, aquela humanização. As pessoas se conectam, né, com outras pessoas, histórias. Isso aí é clássico em qualquer ramo que você vá atuar. Eu quero fazer uma pergunta. Nós sabemos que o conhecimento, ele abre portas, ele é a chave, né? O que eu não tenho é pelo que eu ainda não aprendi ou por alguma dependência emocional que eu tenho, é isso que eu acredito. Sim. Qual foi um momento difícil que você percebeu, poxa, eu tinha que ter esse conhecimento, por conta da falta desse conhecimento eu perdi essa oportunidade, eu deixei de alcançar esse resultado? Teve algum? Karine, assim, aquela história, teve um momento, sim, eu acho que não é, talvez oportunidade sim, mas de viver de uma forma mais leve. Uhum. Quando? Quando eu realmente vi que o sucesso profissional não é nada se não tiver em equilíbrio com o sucesso pessoal e familiar. Uau. Então, assim, quando eu vi que eu estava com o meu sucesso profissional, com a carreira muito bem estabelecida e fazendo tudo que eu queria, sempre quis fazer, da maneira que eu quis fazer, mas na família não estava equilibrado, e até o meu pessoal não estava equilibrado. Então, realmente foi algo que eu me desestruturei, vamos dizer assim. Então, eu digo, como eu vou me reencontrar agora? Então, foi onde tudo começou e foi onde realmente eu vi que o problema era em mim. Então, foi onde eu precisei ir atrás do autoconhecimento. Uau, maravilha. Tenho outras perguntas aqui. Vamos lá. O que é marketing para você? Marketing é uma forma de você expressar o seu potencial. Então, o marketing, assim, hoje eu acho que está claro na maioria, para a maioria das pessoas, mas antes era visto como uma enganação. Quando eu comecei a fazer marketing, não, ali é um marqueteiro, ali é como se fosse uma palavra, assim, como se fosse uma ofensa. Uma ofensa. Então, hoje o marketing nada mais é do que você mostrar
o que você tem de melhor, né? Potencializar. Então, o marketing para mim é isso, é uma forma de potencializar o seu serviço ou o seu produto. E o marketing, costumo dizer que o negócio tem alguns corações, não é só um coração. E o marketing é um dos corações fundamentais. E eu brinco com a Glinha sabe tanto que eu sou apaixonado pelo marketing, mas eu digo, ó, marketing, é algo que realmente eu acredito e também sei que foi responsável por muito da nossa história, vamos dizer assim. Sem um marketing, Karine, eu acho que as coisas podem até acontecer, mas de uma maneira mais devagar. Mais lenta. Mais lenta. Talvez nem dê tempo você colher os frutos, né? É o que eu acredito, sabe? Eu acredito muito Então, nisso. o marketing para mim é algo fundamental, é algo que pode sim mostrar para outras pessoas aquilo que você tem de melhor. E outra, o marketing sem um serviço de qualidade e sem um bom produto, ele não funciona. Tem que estar tudo conectado. Então, não entendo como as pessoas falam que o marketing é enganação. Porque se o marketing ele não perdura, ele não vai durar se não tiver um serviço bem feito, se não tiver um produto de qualidade, se não tiver o básico, né, e uma entrega a mais, o marketing realmente não vai funcionar. Tem até que ter cuidado, porque às vezes, empresário, tá na onda do tráfego pago, tá na onda, né, de escalar, de fazer. Aí você não prepara a sua casa. Vou abrir um e-commerce, né? Aí Perfeito. você não prepara estoque, não prepara atendimento, aí você quebra o seu negócio. Mesmo investindo, aí você fica com raiva, mas eu paguei isso. Mas você não criou uma base para receber. Já imaginou? O Edson Neto pega lá e fala assim, vou fazer um marketing aqui para chegar a 150 clientes. Eu consigo operar 150 pessoas? É isso. Não é? E é onde você falou muito bem essa questão de entregar o valor, né? Porque assim, você faz o marketing bem feito, naturalmente vão chegar mais pessoas. E aí, você está recebendo aquelas pessoas da maneira adequada? Então, se você está recebendo, as pessoas vão começar a entender o processo todo, como é que funciona. E aí, você vai conseguir também começar a selecionar os seus clientes. Ou seja, chega um determinado momento que não são mais os clientes que estão te escolhendo. Você está escolhendo os seus clientes. Isso é quando você chegou, vamos dizer assim, na graduação de um negócio, né? Exato. Porque no começo você fica ali, Sim. você recebe tudo. Eu me lembro que eu atendia todo mundo, era criança, era um menino, quem viesse, né? E aí nos últimos 3 anos eu me posicionei para o empresário, para o empreendedor. E aí tem que saber o time da transição, porque às vezes é normal você ter que passar por alguns momentos de atender todo mundo, de fazer, de se questionar até para testar. Mas chega um momento que o jogo vira. Sim. E você tem que, por exemplo, algumas pessoas dentro da minha área. Não, hoje, por exemplo, eu só faço cirurgia de mama e contorno corporal. Não faço mais nenhum tipo de procedimento. Ok, isso é um posicionamento. Mas isso também tem uma diferença de escolher o seu cliente. Né? Um posicionamento é uma coisa, escolher seu cliente é outra. Então, como você vai escolher seu cliente? Então, tudo isso, essa questão do próprio valor que você está entregando, do seu serviço, é uma maneira de você também selecionar o seu cliente. E se destacar. E se destacar. Até porque quando você faz tudo, termina que você não faz nada bem feito. Uma outra pergunta bem importante. Como foi para você encarar as câmeras? Começar a falar, começar a se pronunciar, começar a se comunicar. Porque até então, quando veio o boom da internet, era post, né? Não precisava. Sim. E aí, não é fácil, né? Você sair dos bastidores ali. E eu vejo, porque tem muitos médicos hoje que vão no meu direct, essa semana um cirurgião, neurocirurgião, veio falar, nossa, eu queria muito a sua ajuda, porque eu quero me posicionar, eu não sei como fazer. Eu achei super legal isso. Mas como foi pra você? Falei pros amigos médicos, né? Não é fácil, a verdade é essa. Assim, eu sempre consegui conversar, eu sempre fui tímido. Sou tímido, na verdade. Eu sou uma pessoa tímida, mas na hora de fazer, eu sou executor. Então, e assim, tem que ser feito, vamos fazer. Se vai ficar legal, não vai, eu sempre fechei meus olhos pro julgamento, sabe, Karine? Eu não quero saber se as pessoas estão falando da forma da minha expressão, da minha forma de atuar, não. Tem que ir para as câmeras? É necessário? Então, vamos fazer o que é necessário. Então, foi isso que sempre eu tive na minha mente. Jogo de gente grande. É isso aí. É o que precisa ser feito. Não é o que a gente quer fazer. Precisa ser feito aquilo? Então, vamos fazer aquilo. Eu quero fazer? Muitas vezes eu não quero fazer. Então, meu time de marketing vem, vamos gravar. Eu digo, sério? Aí, sério, então vamos.
Hoje eu digo, hoje eu tô sem paciência. Não, você tem que gravar hoje. E eu vou lá e gravo. Então, assim, uma coisa é você dar uma entrevista na TV, por exemplo. Ali alguns minutos, ok. Isso é até aceitável para a maioria das pessoas. Agora, diariamente, você está ali nas câmeras para milhares, porque a rede social hoje atinge ali uma infinidade de pessoas. Então, você diariamente está ali nas câmeras, falando, e não é fácil você criar conteúdo para as pessoas se conectarem, para as pessoas não ficarem cansadas de você. Chega um momento de dizer assim, não, gente, eu estou cansado de mim mesmo. Eu estou cansado de todo dia ficar falando. Então, sabe, isso tudo é muito difícil, não é fácil. Até hoje, a gente está sempre ali tentando criar novas situações para conectar de uma maneira diferente, mas hoje a gente já entendeu muito ali o que é que o nosso público quer nas redes sociais. Muitas vezes eu quero falar alguma coisa e eles, calma, só isso daqui já basta. Isso aqui é o que eles querem. Então, hoje já virou algo que o time entendeu, a rede social já se mostrou, vamos dizer, se o público que me acompanha já mostrou o que é que eles querem acompanhar. Então, eu já tentei inovar um pouquinho, eu vi, opa, não está dando certo, vamos voltar, que é pelo outro lado. Tem que ter esse feeling, né? Porque às vezes eu acho que o que funciona para o outro vai funcionar para mim, né? Às vezes você também ali afunda-se, porque você, fulano tá fazendo isso, fulano tá falando isso. Tem que ter essa sensibilidade de, vamos aqui também fazer ver. Um teste. Não deu. Exato. Você, assim, é válido testar, é válido tentar. E é importante. Até porque muitas vezes você se surpreende. Eu já me surpreendi para positivo nessa parte do teste, mas já me surpreendi para negativo. Às vezes você vai seguir as ideias, por exemplo, de vários mentores da área do marketing. Legal. Aí você começa a inovar, mas seu público começa a não entender mais nada. Eles começam a dizer, nossa, está muito confuso, está perdendo, e fica um negócio meio forçado às vezes, você não está colocando a sua essência. Então tem que ser algo muito leve e natural. Fácil não é. Não é fácil você estar ali diariamente criando conteúdo, falando para as pessoas, que eu também gosto de falar o seguinte, hoje, qualquer profissional, principalmente quem vai entregar um serviço, onde o próprio nome é a marca, hoje nós somos um criador de conteúdo, cirurgião plástico, por exemplo. Um criador de conteúdo, dentista. Então, hoje, a criação de conteúdo faz parte da nossa profissão. Então, se você, eu não gosto, ok, você não gosta, então também aceite seus resultados. Agora, você precisa, dentro do mundo de hoje, eu acho que é essencial. Verdade. Falando em marketing, o que você pensa, o que pode acontecer? Você acha assim, Karine, esse marketing realmente de relacionamento, marketing de influência, marketing de conteúdo, ele vai perdurar? Ou eu já estou estudando, já estou avaliando, já estou percebendo que vai ter mudança? O que você acha que vai acontecer nos próximos 5 anos do mercado digital? Para nós que usamos a rede social, nós não somos influencers, nós somos influenciadores, né? Sim. Então, o que você acha que pode acontecer? Vai permanecer? Vai mudar? Karine, eu acho que assim, as pessoas se conectarem com a sua mensagem, com a sua realidade, com a sua essência, isso daí não vai mudar. Que as pessoas se conectam com pessoas, como a gente já conversou aqui. Mas a forma de passar essa mensagem, eu tenho certeza absoluta que vai mudar. Então, essa forma de transmissão de conteúdo, essa forma de se comunicar, essa comunicação assertiva, para mim, falar de soft skills é uma das habilidades mais fundamentais dentro de qualquer negócio. Então, a comunicação é algo que não é fácil e o problema não é esse. É quando você acha que está aprendendo, você já tem que estar se reinventando. Então, você dorme e acorda já com... Então, você tem que se comunicar, às vezes... Por exemplo, a gente viu isso recente, como você mesmo falou, a gente comunicava através de imagens, através de fotos, hoje a gente se comunica através de vídeos, e aí depois se comunica... E o vídeo não pode ser mais agora... Antes era só foto, agora o vídeo era mostrando uma imagem, não pode mais ser, tem que ser uma imagem conectada com outra, tem que ter um movimento. Sim. E aí você também aí já envolve música, e aí vem o negócio de TikTok, e a rede social, não, isso aí não vai pegar. TikTok já tá a rede social maior do mundo. E aí, eu estou entrando no TikTok e eu ainda não consegui. O caminho, por exemplo, dessa rede social, porque realmente a comunicação vai mudando e a gente precisa entender a comunicação. As gerações vão mudando. Vão mudando a forma de se comunicar. Então, tudo isso você tem que ter um passo à frente. Você vai errar? Sem dúvidas. Mas você só vai acertar se você tentar.
errar faz parte. Agora, como é que pode, né, ter uma clínica de altíssimo padrão? Depois eu falo que o nosso Piauí é uma terra querida, né? Se posicionar no Piauí, porque você hoje poderia ter escolhido com a Grinha ter uma clínica em qualquer lugar do país, inclusive porque tem gente de fora, não sei se você sabe, o doutor Edson Neto atende pessoas que vêm da Angola, que vêm dos Estados Unidos, de outros países, na verdade, Sim. e aí se posicionou aqui, né? E isso, assim, Karine, claro, o que trouxe a gente a se posicionar aqui, além de acreditar de ser algo que tem muito a ser explorado, a nossa família, né? Um dos bens maiores da nossa vida, mas assim, o que eu sempre acreditei, eu digo, se eu fizer o meu trabalho, entregar tudo aquilo que eu acredito, eu posso me destacar em qualquer lugar que eu estiver. Então, recebi vários convites, ainda hoje recebo, convites de ir morar em São Paulo, de atuar em São Paulo, de abrir clínica em vários lugares do mundo. Já recebi convite de atuar na Europa e em outros países, mas eu digo, não, Teresina é o meu lugar. Ah, não, vem só algum determinado meses do ano, não. Daqui eu não saio, daqui eu não quero atuar em outro lugar. Para mim aqui é o suficiente, porque aqui eu realmente consigo receber, como você falou, as pessoas. Eu quero mostrar que o Piauí pode sim receber pessoas de todo lugar do mundo, e já está acontecendo pessoas que não têm nenhuma relação aqui em Teresina, e isso a internet, e é por isso que eu digo que a rede social ela é fundamental, porque eu recebo pessoas que não têm nenhuma relação com o Nordeste. Familiar com o Nordeste. Eu recebo pessoas que nunca nem vieram no Nordeste. Eu cheguei a operar uma pessoa europeia, não é brasileira, europeia agora mês passado, e Uau. ela nunca tinha vindo aqui nessa região do Nordeste. Piauí, Maranhão, Ceará. Já operei pacientes dos Estados Unidos, que o único local que ela tinha frequentado era o Sudeste. Então, a gente tá... Como chegaram aqui no Piauí? Conheceram o nosso trabalho através da internet, através das redes sociais. Uau. Então, eu fico muito feliz de saber da potencialidade, primeiro, onde a gente pode chegar, e também saber que o nosso trabalho está sendo muito bem reconhecido. Eu acredito muito no Piauí. Eu recebi uma proposta recente para ir para São Paulo. Sim. Uma pessoa, um empresário, falou, você quer vir para cá? A gente consegue potencializar. E quando eu pensei em fazer o Nova Era, eu me questionei muito, porque as probabilidades, né? O meu lançador, ele fala assim, tu é louca. Tipo, o Cadu, que é um grande lançador hoje, nacional. Tu é louca, menina, no digital, fica aqui tranquila, a gente vai... Essa meta é tua. E eu, cara, mas eu tenho sede. Edson, queima no meu coração o desejo de transformar as pessoas aqui, porque é inadmissível. Nosso estado é um estado de pessoas que são esforçadas, de pessoas só que não tem mentalidade aí, não tem visão. Então, desenvolver pessoas é um desejo que eu tenho, porque eu sei que aqui tem grandes talentos. E, Karine, assim, eu acho que só tá faltando isso, sabe? Porque, como eu falei, o nosso estado, o nosso Piauí, ele é um território que tem muito para ser explorado, na minha opinião. Demais. Eu vejo oportunidades, eu vejo modelos de negócio, eu digo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, se botar, não tem chance de dar errado, não tem chance de dar errado. E é porque a gente já está envolvido em outros projetos, né? E é muita coisa ao mesmo tempo, mas, assim, a oportunidade surgindo, a gente vai só colocando na gaveta. No momento certo, a gente vai abrir a gaveta aqui. E assim, para que outras pessoas enxerguem isso, só precisa esse desenvolvimento da mentalidade delas, de acreditar no potencial do nosso estado, da nossa cidade, enfim. E você está de parabéns por acreditar e fazer esse evento que eu tenho certeza vai ser um sucesso, que é a Nova Era. Pois é, espero eu que as pessoas elas se permitam, né? Porque no segundo pesquisas, 2% da população hoje ganha acima de 28 mil, que são consideradas ricas no Brasil. O Nordeste é o menor índice, né? Nossa renda per capita, por mais que tenha evoluído, ainda é uma renda per capita. Nós estamos são 28 estados, se eu não me engano, nós estamos em 26º, fica ali, oscilando em 27º. E aqui é um grande potencial de negócio. As pessoas, quando elas se dedicam a trazer inovação, quando elas fazem um trabalho bem feito, um atendimento, uma inovação, lota, eu fico chocada, tipo, abrir uma sorveteria nova, Teresinense vai lá e consome mesmo, e eles compram aquilo ali. Então, é um local muito frutífero para negócio. Só que precisa que o empresário, o empreendedor, as pessoas se capacitem para isso. Sim. Não é, assim, é claro que a primeira etapa é você ter a coragem, mas você também precisa se capacitar, precisa
ter aquela noção de gestão, aquela noção, enfim, só a coragem muitas vezes pode dar errado. Só a coragem, aquela história, né? Só o desejo não funciona. Isso é muito bom porque eu me lembro que uma das suas maiores dores foi entender do marketing, entender de gestão, entender de experiência, mas não conseguir encontrar local, pessoas preparadas para isso. Eu me lembro que eu mesmo fazia recrutamento e seleção, né? Sim. Via um currículo lá e quando ia para a prática a pessoa não sabia. Tinha um currículo lá, formado em marketing, não sei o que, mas quando chegava lá não estava conectado com um negócio, com uma visão estratégica que você tinha. Então, olha só, e isso é um problema, porque o empresário, por mais que ele tenha o dinheiro para investir, que ele tenha a visão do negócio, mas não ter pessoas que estejam capacitadas, vai quebrar o negócio do mesmo jeito. Isso daí é um problema realmente, Karine. Então, em alguns setores, isso realmente pode ser algo que dificulte bastante. Nós tivemos alguns problemas, como você mesmo sabe, em alguns setores que a gente não achava profissionais aqui na região que fossem capacitados. Até que, enfim, de tanto testar, eu digo, gente, então a gente precisa... Treinar do zero. Exatamente. Precisa pegar uma pessoa com vontade de aprender, que seja leal, né? Princípios, né? Exatamente. Tenha humildade para reconhecer que precisa aprender mais e tenha vontade de crescer. Então, hoje, nosso time são pessoas que já estão há bastante tempo com a gente, pessoas mais novas, mas todos com vontade de aprender, e a gente sempre se dedica que eles estejam crescendo junto com a gente. Então, não é só nós que estamos crescendo, eles crescem como profissionais, como pessoas, porque eles crescem dentro da empresa, vão se dedicando, têm o reconhecimento adequado, nós precisamos reconhecer, como eu falei, é um cliente interno, é um cliente, e a gente precisa desse cliente. Então, as pessoas precisam se capacitar, porque a gente teve que oferecer isso para muitos dos nossos colaboradores para que chegassem em algo que a gente desejava. Verdade. E continuar crescendo, né, Karine? Continuar indo atrás. Falando de negócios ainda, tocamos aqui um pouco, vamos aprofundar. Você não é um empresário que se limitou ao seu segmento, né? A ser médico e na área de cirurgia. Você começou a inovar. Me fala sobre isso. O que é que você acha? Karine, colocar um ovo em uma cesta só é loucura. Karine, é normal começar com um negócio só e depois fazer a gestão. Vamos conversar sobre isso. Eu sempre fui aquela mente inquieta, curiosa. Então, eu sempre estudei um pouco de tudo, sabe, Karine? Então, eu acredito muito no poder da diversificação. Então, você já sabe da nossa ideia de expandir clínica, de crescer, de ser algo... Mas eu digo, opa, será que é isso? Será que é por aqui, dentro do mesmo negócio? Claro que a gente precisa crescer o nosso negócio principal de um determinado ponto, mas chega um determinado momento que, pelo fato de ser operacional também, já não dá mais para crescer. Nem que ficasse 24 horas, chega um limite, Exatamente. né? Eu vou passar 24 horas sem dormir, mas chega um teto, né? E para nós, profissionais liberais, que somos operacional também, isso para a gente é algo importantíssimo, essa parte da diversificação. Porque não adianta eu crescer meu próprio negócio, a gente pode crescer sim com outras maneiras, outros serviços dentro da nossa empresa, e é o que a gente tem feito, mas paralelamente a gente tem colocado, como você falou também, os ovos ali em outras cestas. Então, indo atrás de outros modelos de negócio, em outros ramos totalmente diferentes, alguns ramos afins, outros não, para realmente diversificar. Porque se a gente vê um potencial, acredita, a gente vai atrás e vamos em frente. Então, tem acontecido, Karine. Então, já foram 2 passos agora, que está dando certo e vamos continuar dando os novos passos. E tem que estudar muito, hein? Muito. Não é fácil. Tem que estudar gestão, tem que estudar investimento, tem que estudar para poder... Isso é um modelo de negócio totalmente diferente. Então, realmente, a gente precisa de ajuda, de pessoas capacitadas, mas a gente precisa também estar por dentro de cada modelo de negócio. Então, esse poder da diversificação para os profissionais liberais é algo fundamental. E as pessoas não sabem por onde começar. E realmente não é fácil. Então, você tem que primeiro... Saber a hora, né? Exato. A hora é aquela história, né? É assim, se você viu a oportunidade e acredita naquele modelo de negócio, a hora é agora. Porque senão vem outra pessoa na sua frente e aquela sua ideia já foi. Eu devia ter colocado. Então, às vezes, você também precisa ter aquela coragem, né, de fazer o momento acontecer. Então, a ideia surgiu, vai em frente. As pessoas não sabem de onde tirar essa ideia. E não é fácil.
é como você falou, você tem que ficar olhando, muitas ideias surgem nas nossas viagens. Network, Network, conexão. perfeito. É sair do seu mundinho, sair ali da sua vidinha, da sua zona de conforto. Falar nisso, quantos cursos você fez que você, tipo, cara, eu não aprendi com o, vamos dizer, o professor, mas aquele ambiente me fez enxergar uma coisa completamente diferente. Acontece muito, né? Acontece. Network ali, a oportunidade. Às vezes no aeroporto, né? Numa fila de embarque, você se conecta E com já alguém. aconteceu. Olha aí. E Ó. já aconteceu. Às vezes ali numa fila de inscrição, você vai conversando. Tá. Vamos combinar de almoçar juntos? Na hora do intervalo? Aí você tá lá, saco. Às vezes ali o conteúdo nem tá te Nem acrescentando agregando. tanto. Na hora do almoço, foi fundamental esse almoço. Eu Então, sempre falo sobre isso, sobre o poder do network. network é fundamental. Essa questão de você... E assim, o network, Carinha, as pessoas não entendem. Elas ficam muito batendo na mesma tecla. Network com pessoas da mesma área. É importante, mas assim, o network que faz você crescer de verdade é o network com pessoas com áreas totalmente diferentes da sua. Diferentes. Eu concordo demais disso. Vamos falar também de negócios aqui com o cônjuge. Como é que vocês conseguiram? Porque não é fácil, nós sabemos que um dos maiores problemas que existe em gestões empresariais são empresas que são familiares. Uhum. E eu posso afirmar porque eu trabalhei com vocês. Eu estive dentro. Uma das coisas que nós sempre prezamos, né? A Glinha sempre teve cuidado. Karine, olha, eu preciso de alguém de confiança porque você vai estar dentro do nosso negócio, você vai entender o que acontece lá nos bastidores. E eu precisava de alguém de confiança, né? E eu estive lá dentro, eu conheço você, eu conheço a Glinha. Por isso que eu defendo vocês. Se alguém me falar mal, eu disse, não, porque eu conheço. Mas como é que é ter uma gestão que gere resultado, que não é mentira, que não é nas câmeras, que não é só da boca para fora. Mas como foi que vocês conseguiram unir os talentos, unir os sentimentos e unir ali o posicionamento, porque você é uma pessoa muito analítica, você é uma pessoa muito analítica, muito de pensar matematicamente. E a Glinha, ela é coração, a Glinha é sanguínea, a Glinha é sentimento, né? Como é que foi? Como é que é, na verdade, né? Não foi fácil, né? É o que a gente costuma dizer. Talvez a gente esteja chegando no equilíbrio agora, depois de quantos anos juntos? Assim, de trabalho. Estou falando de trabalho, não é de relacionamento. Porque só de casamento são 15 anos, mas trabalhando juntos, 10 anos trabalhando juntos. E a gente talvez tenha se encontrado no último ano. Mas, como você falou, Karine, fácil não é. Tá? Então, primeiro, minha formação, medicina. Formação da Glinha, direito. Nenhuma, assim, a área, os dois, preparação zero na área de gestão, na área de administração, na área de empreendedorismo, aquela coisa. Tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de coragem, um pouco de coração, enfim. Então, a gente teve que ir em busca. Não teve outro caminho. Muitas das habilidades que nós possuímos hoje são coisas que foram ali sendo agregadas através de aprendizados ao longo de buscas de conhecimento. Como você mesmo falou, a gente às vezes vai atrás de cursos, então MBA, a gente já fez MBA de determinadas instituições que a gente desistiu na metade, estando a MBA toda paga, eu digo que isso aqui não está acrescentando em nada. Eu vou terminar só para ter o certificado? Estou fora. E a gente já fez outros imersões, outros cursos, que em 3, 5 dias a gente teve mais aprendizado do que um ano de MBA. Então é verdade que você pode mudar a sua vida em 3 dias o que você mudaria em 10 anos. Eu não tenho dúvida disso, Karine. Porque isso já aconteceu com a gente. Isso aconteceu comigo. Isso acontece comigo. Às vezes, olha, eu tô numa aula, eu tô fazendo agora uma especialização, era uma aula. Eu digo, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo, Senhor? Por que eu passei por tudo isso? Porque ali, em 10 minutos, você vira, né? E às vezes, não, vou fazer isso, é certificado, instituições reconhecidas internacionalmente, como já aconteceu, e a gente nem concluiu, porque não estava agregando. O conhecimento adquirido era algo tão técnico, tão assim, que não estava agregando muito em relação ao que a gente precisava. A gente precisava algo mais prático, do dia a dia, enfim. E, às vezes, realmente, uma virada de chave pode acontecer ali em 3, 5 dias, sim. Vocês têm acordos como casal? Uma vez eu assisti uma aula, foi o Power Business,
que foi a Camila e o Paulo. Eu estava em São Paulo e ela falou muito sobre isso. Eu achei bem interessante que ela disse que o que fez eles conseguirem alavancar o negócio deles a nível internacional, porque eles tinham muito essa questão dela querer de um jeito, ele querer de outro, foi quando eles sentaram racionalmente e fizeram acordos. E ela teve que entender que na área que ele estava, ela não podia, nem que ela tivesse certa, ela teria que recuar porque era a área dele. Então isso é fundamental, porque se toda hora um fica querendo interferir na área de atuação do outro, vai gerar problema. Porque a pessoa, não vamos levar os problemas da empresa para casa. Isso não existe. Não existe. Não existe. Nós somos pessoas, a gente ali se desentendeu na empresa, algo muito sério, chegou em casa, opa, tá tudo ótimo, maravilhoso. Não existe. Não existe Até isso. porque é sentimento. Exatamente. Você, né? E outra, não falar de trabalho dentro de casa também não existe. Se nossa vida, assim, tudo bem, vamos ter o momento dos filhos, o momento do lazer, o momento ali que tá só o casal se divertindo. Às vezes toca em uma coisa, outra de trabalho, mas algo bem... Então, mas sempre vai gerar algum assunto quando vocês trabalham juntos. Até quando não trabalha junto já tem um comentário sobre trabalho, imagina quando trabalha junto. Então, o que a gente simplesmente fez com que as coisas funcionassem foi isso. Sua área de atuação, eu não interfiro mais. A minha área de atuação, você não interfere mais. Sempre que for necessário, um vai chegar no outro, aconteceu isso, isso e isso. O que é que você acha? Ou você acha que pode ser assim? Ponto. Se não for assim, não dá certo. E foi desse último ano que a gente dividiu muito bem essas decisões. É tanto que ela chega para mim, eu digo, opa, isso aí não é comigo. Ou às vezes vem o meu time, não sei o que, você resolva com ela, não é comigo. Então, saber diferenciar isso foi essencial para nossa paz de espírito, principalmente. É um amadurecimento empresarial. Sem dúvida. Então, assim, você fica bem na empresa, fica bem no casamento e fica bem em casa. Então, tudo começa a fluir, tudo muito tranquilo. Eu costumo dizer que depois que a gente chegou isso, aí vamos dizer que a gente está vivendo a nossa melhor fase. Depois de 20 anos juntos, 15 anos de casamento, e 10 anos trabalhando juntos. E olha só, né? Porque eu me lembro que quando nós estávamos criando os processos, que era mapeando, o cliente chegava, lá é tudo mapeado. O cliente chega, vai falar, vai para o consultório, do consultório vai para a marcação vem para cá e vai para o fechamento. E eu me lembro que ela seguia muito assim, vamos fazer assim. Ela seguia uma liderança, né? Não é que ela não seja, ela é muito líder na parte de experiência, ela domina nessa parte de às vezes eu tenho vontade de chamar a linha para cá para ela fazer o modelo de experiência da GoEx, porque ela é muito boa nisso. Mas eu vi esse alinhamento entre vocês, de você ter um posicionamento, ter uma visão e ela conduzir aquilo ali à execução. Porque às vezes o conflito na empresa, entre um pai e um filho, entre dois sócios, entre marido e mulher, é porque não sabe respeitar ali o papel que o outro está. Às vezes, por orgulho, por vaidade, por feridas emocionais. Perfeito. Você fica crença, ninguém vai mandar em mim, não vai isso, não vai aquilo, né? Por exemplo, hoje eu sou casada, o meu esposo, ele decidiu abrir mão do negócio, que era a farmácia, para me ajudar aqui. Por quê? Eu sou expert, eu estou aparecendo, mas eu não funciono. Se ele não estiver nos bastidores, eu não consigo. No tempo que eu estava fazendo tudo só, eu não consegui crescer. Eu tenho 8 anos, mas só tem 3 anos que eu comecei a crescer. E só foi no último ano que, de fato, quando eu treinei equipe, coloquei pessoas e que o Jardson veio realmente para ficar, que nós saímos de um faturamento de 6 dígitos para um faturamento de 7 dígitos. E saber o respeito, tipo assim, se ele não estiver aqui, e eu sou a criatividade, eu sou a cabeça, mas isso não o diminui. Ele está na execução, sem ele eu não consigo. Então, saber os papéis é fundamental. Né? E hoje eu até brinco, Karine, que hoje eu trabalho com a Glinha. Então, eu digo, hoje minha função ali é atender, operar, e ela que comanda o resto. O comercial e o fechamento. E eu adoro. Opa, tá muito melhor assim. Ficou muito bacana, né? A logística ali de você não precificar. Ela cuidar dessa parte comercial. Isso é muito importante, gente. Por isso que é necessário saber perfil. Saber o papel de cada um. Porque às vezes você está maltratando uma pessoa, exigindo dela. É uma pessoa comunicativa, é uma pessoa criativa, é uma pessoa mais sanguínea ali, dentro de uma sala fechada, com números, com computador. Você tira ali a essência da pessoa. É conhecer e colocar cada um na sua área. E essa ideia do perfil de cada um, Karine, perfil comportamental, é fundamental. Porque eu, como executor nato, eu cobrava que todo mundo fosse igual a mim.
A gente ia assim, ó, resultado, tudo, vamos fazer isso. E depois que eu entendi, eu digo, cara, esse analítico aqui, se não tiver tudo tabelado, tudo analisado, aí comecei até a determinar funções mais fáceis. Então, você vai ficar só... Então, eu jogava as funções só dividindo. Olhava para você, não, você vai cuidar dessa parte do financeiro. Não, você vai ficar só com essa parte dos agendamentos. Você vai ficar com essa parte do relacionamento com o cliente. Mas pessoas de perfis que não tinha nada a ver. Imagina um analítico com relacionamento de cliente. O que tem a ver? Nada. Então, tem que ser aquela pessoa mais comunicativa, aquela pessoa que o mundo está caindo, mas ela está sorrindo o tempo todo. Eu digo, você que vai ficar ali no atendimento ao cliente. Agora já imagina o contrário, né? A pessoa que é hiper mega positiva, hiper mega criativa, hiper mega comunicativa, tendo que analisar um detalhe. Não vai fluir. Não passa credibilidade, não passa confiança. Não é porque a pessoa não tenha, é porque a comunicação é uma comunicação mais amigável, mais informal. E aí tem coisas que você precisa de uma formalidade, de um olhar mais técnico, de uma seriedade ali, né? Hoje, no meu analítico da empresa, eu acredito mais nele do que em mim. Eu digo, vê se isso aqui que eu fiz tá certo. Tá certo, exatamente. Essa semana eu tava fazendo uma planilha e o Josias, né? O Josias confere bem que essa planilha aqui de verdade, porque você não passa uma vírgula. Porque a minha visão é 99 a 100 reais. Edson, a melhor coisa na minha vida foi entender de perfil. Por isso que eu sou apaixonada. Tipo assim, cara, minha cabeça, não me mande negociar. Se eu vou negociar com você, eu não vou bater cabeça do tipo, cara, 99, tá bom, 100 reais. Só que isso em uma gestão empresarial quebra o negócio. Sem dúvida. Entendeu? A conta não fecha, porque assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, saber, ter humildade. Eu não tenho um sócio, pois contrate alguém. Contrate uma consultoria, contrate alguém para ficar. Eu tenho que botar minha esposa no financeiro da empresa. Gente, você vai colocar a sua esposa se ela tiver perfil. Se ela tiver perfil, se ela quiser, primeiramente, né? Precisa ser a esposa, precisa ser o irmão, precisa... eu já tive pedidos de botar outros familiares na empresa e eu digo, não dá certo. Nunca contrate quem você não pode demitir, né? Exatamente. Porque essa frase quer dizer o quê? O vínculo. Sim. Porque eu fiz uma mentoria essa semana e eu falei, nunca contrate seu pai e sua mãe. Porque seu pai e sua mãe são hierarquias. Seu pai e sua mãe, já imaginou um filho dando ordem para um pai dentro de uma empresa? Não faça isso é loucura. Eu posso contratar meu irmão, o irmão já está numa hierarquia mais ali horizontal. Mas tem que ter cuidado, se for o irmão mais velho, para você ficar ali. Então, contrate para sua empresa, primeiro, quem tem habilidade e competência para aquilo e para quem tem perfil. E se aquela relação, se a relação profissional deixar de existir, quando nós fomos abrir a farmácia, que eu fui ser sócia do Jazz, eu falei assim, Jazz, antes de assinar os contratos, eu quero falar algo para você. Se um dia o casamento ficar entre o negócio e a farmácia, o que é que nós vamos escolher? Igual a GoEx. Se um dia o nosso trabalho estiver acima do nosso casamento, o que é que nós vamos escolher? Alguém vai ter que recuar para que algo maior não saia. E é isso. Relacionamento. Karine, eu posso ter meu irmão como sócio, minha esposa como sócio? Sim, se tiver maturidade, se tiver habilidade, competência, e se a pessoa quiser. Porque às vezes você tem até habilidade e competência, mas a pessoa não quer, né? E não é fácil, Karine. Por algumas vezes a Aguinha já falou, né? Assim, eu acho que é melhor eu sair, tomar outro rumo, porque tá complicando nosso relacionamento e não é para ser assim. E eu concordava com ela, mas eu digo, mas eu preciso de você aqui. Vamos ver o que a gente pode melhorar, vamos ver como a gente pode mudar isso para que isso não aconteça. E tem que ter esse amadurecimento, sabe? Para que a gente, se for necessário sair, ok, que cada um siga a sua situação, seu rumo diferente, enfim, com trabalhos diferentes. Mas eu precisava dela, né? E ela gostava muito do que fazia. Mas a gente precisava amadurecer o profissional para que não interferisse no pessoal, no relacionamento. Tem que ter muito cuidado, isso em todas as esferas. Porque nós trocamos, às vezes, coisas valiosas, né? Por situações só por não entender de pessoas, por não entender de comunicação. Eu sou muito colérica, eu sou muito executora, eu sou muito fazedora, eu sou muito ágil. Karine, e eu acho que a gente conversou tantos assuntos importantes aqui hoje, mas se eu pudesse dar uma dica, uma única dica, para quem está nos assistindo aqui, eu diria, vão saber um pouco mais
estudar sobre perfil comportamental. Isso muda a vida de uma empresa, automaticamente muda a vida da pessoa também. Então, você entender sobre perfil comportamental é algo fundamental, porque você vai conseguir até se comunicar melhor com as outras pessoas. É uma cura para você e uma cura para outra, porque às vezes você tá ali machucando alguém, ferindo alguém, destruindo algo que poderia dar certo por não se conhecer. Eu só para compartilhar, quando o Jadson veio para somar, até então, a minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa que ia lá e fazia só. Eu nunca aceitei ter alguém que eu pudesse ali realmente confiar. Eu tive que amadurecer muito. E eu me lembro que ainda no início da relação, nós vamos fazer 5 anos juntos, eu ficava... Quando eu estava dando certo, quando as minhas metas estavam alcançadas, quando eu batia, quando eu fazia dinheiro, eu estava feliz, aí eu estava bem. Mas quando as coisas não estavam dando certo, Edson, eu ia lá e ficava, tu deveria ter feito isso, tu deveria ter sido assim, tu não sei o quê. Eu ficava colocando sobre ele uma responsabilidade. Eu tive que amadurecer muito a minha mentalidade, entender que eu decidi estar aqui, que eu decidi esse negócio, que eu assumi a responsabilidade de ser uma pessoa que inova, que cria, que faz, e que ele tem o perfil dele, que ele tem o ritmo dele, que ele tem a visão dele, que ele é bom na parte de compra, na parte de contratos, na parte analítica, que ele não quer estar à frente, que ele não quer comprar essa situação. Cara, quando eu... Rapaz, porque às vezes você estuda, você diz que sabe, mas você não aplica. Quando eu entendi, eu fiz um juramento, eu disse, eu nunca mais vou responsabilizar a pessoa por aquilo que não é o perfil dela. Pronto, mudou. A empresa, como eu falei, saímos de um faturamento. Eu estava há 8 anos tentando. Quando isso ajustou, acabou. Nós saímos de um faturamento mediano e tivemos um crescimento de 360%. Isso na clínica aconteceu também, Karine. Olha. Quando a gente entendeu que cada um devia ficar dentro da sua atuação, entendeu a forma de liderar as pessoas utilizando essa questão do conhecimento do perfil de cada um, faturamento, porque cada um estava fazendo aquilo que amava, aquilo que sabia fazer melhor, aquilo que estava na essência da pessoa. Então, cada um estava fazendo de uma forma tão natural que aquilo ali contagiava os clientes. Então, nosso faturamento foi também nas alturas. Maravilha, exatamente. Você ajusta ali um ponto que é fundamental, o negócio acontece. E é isso, falamos sobre muitas coisas, viu? Acho que esse podcast aqui é uma aula, é uma pós-graduação. Eu acho que é isso, Karine. Assim, eu queria te agradecer novamente pelo convite e agradecer também por ter participado desse crescimento. A gente fala aqui muito sobre essas dicas aqui nesse nosso bate-papo, para as pessoas que estão nos escutando, mas também dizer que você faz um trabalho magnífico, tá? Elogiar também muito o seu trabalho. Você é uma pessoa assim, que nos ajudou como profissionais e como pessoas a entender a mente um do outro, e isso é fundamental dentro de qualquer empresa. E eu sou muito grata também por vocês, porque eu sempre falo, tem algumas pessoas na minha jornada que me ensinaram. A doutora Raquel Vilar, ela é uma pessoa que, nas minhas apostilas, pense em uma pessoa que mudou radicalmente sua forma de pensar. Ela me ensinou muito sobre resiliência, sobre organização, de ser uma mulher muito sábia, de ser uma mulher visionária. E vocês me ensinaram muito sobre princípios e valores, né? Vocês, na prática ali, eu via uma empresa muito alinhada, uma empresa muito verdadeira, uma empresa muito humanizada. Eu sempre falei, quem é meu colaborador que sabe, quando eu falo em vocês, eu falo muito na Glinha, porque eu sempre estive ali mais conectada com ela, nós viajávamos juntos, conversávamos mais, eu fechava mais as coisas ali com ela, e ela sempre passava, porque estava sempre nos atendimentos, mas sempre foi uma empresa que acreditava nas pessoas, não só em mim, mas nos colaboradores que lá estavam. Uma empresa com ética, uma empresa... Meu Deus, a Glinha, ela tinha todo o cuidado de falar, Karine, a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Eu ficava assim, meu Deus, a Glinha tu é... Né? Eu ficava assim, mas a ética, sabe? O compromisso, o amor. E eu acredito que isso é o grande diferencial da marca Edson Neto, do grupo, de tratar as pessoas como pessoas, de valorizar, de serem éticos, aquilo que vocês prometem. Eu já vi a Glinha falando, meu Deus, isso aqui não vai bater, mas nós vamos honrar, nós vamos entregar aquilo que nós nos comprometemos, nem
que a gente perca agora. Então, eu também sou muito grata por isso, aprendi muito com vocês. Meu contrato com vocês é vitalício, Obrigado. é eterno. E vamos nos ver no Nova Era, né? Com certeza, estaremos lá. E fica aí a outra dica super importante também, quem quer aprender, quem quer crescer como pessoa, como empreendedor, não percam, porque os nomes, eu conheço alguns, já fui mentorado por alguns participantes do Nova Era e você está de parabéns. Eu tenho certeza que vai ser um evento magnífico e nós vamos lá para aprender sempre. Eu tenho certeza que nós vamos continuar aprendendo na Nova Era também, porque, carinho, outra coisa que eu sempre falo, humildade para aprender sempre. Quem não senta para aprender, né, não pode se levantar para ensinar. Né? É isso aí. Obrigado, Carinho. Obrigada. Sucesso 2024, seja um ano de muita paz, prosperidade, crescimento, muito resultado. Para nós todos. Obrigado.